Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E bom dia a você que nos acompanha pela internet ou pelo nosso canal do YouTube com a gravação dessa nossa exposição. Fica aqui registrada a nossa saudação e também a nossa exortação para, assim que possível, é claro, você esteja congregando fisicamente em uma igreja, uma vez que nada substitui a comunhão dos santos. E, se assim quiser nos visitar, estamos aqui no centro de São Paulo, Igreja Batista no centro, ao lado da Universidade Mackenzie, bem pertinho do metrô da estação Higienópolis Mackenzie, na Rua da Consolação, aqui no Teatro Comune, todos os domingos às 10h30, você é o nosso convidado. Bom, meus irmãos, estamos aqui dando sequência à nossa série de Efésios, tudo novo. E hoje, em especial, trataremos do capítulo 2. O capítulo 2 da carta de Efésios, que vamos abordar daqui a pouco, ele nada mais é do que a continuação daquilo que o apóstolo Paulo empregou no capítulo 1, justamente assuntos que tratamos nos nossos últimos domingos. E só para lembrá-los, Paulo inicia a carta, de fato nos convidando a bendizer Deus. Nos apresenta as bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus, demonstrando assim a graciosa obra do Deus triuno, obra que ele realizou. Deus Pai planejou a redenção, tendo abençoado, escolhido e predestinado seu povo para a vida eterna em Cristo Jesus. Deus Filho, Cristo Jesus, realizou a obra necessária para assegurar a salvação. Seu sangue foi derramado naquela cruz para nos trazer perdão e, devido à sua obediência, ele é exaltado como Rei de todos e está sentado à destra de Deus Pai. Deus Espírito Santo sela então a obra de Cristo Jesus no seu povo, em nós, aplicando então os benefícios da salvação e marcando-nos como possessão especial de nosso Criador, o Pai elegendo, o Filho redimindo e o Espírito selando. Domingo passado nós vimos na parte final do capítulo 1, Paulo rogando em sua oração para que Deus nos conceda o espírito da sabedoria, mas não uma sabedoria qualquer, gnose, não, epignose, aquela revelada em Deus que gera vida prática na vida dos santos, que gera vida prática no exercício da vida cristã, meus irmãos. E assim, então, iluminados pelo Espírito Santo, compreendamos a esperança da nossa vocação, vocação a qual fomos escolhidos e predestinados. E esse mesmo poder que opera em nossa salvação é o poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos e o fez assentar na região ao lado de Deus Pai, à destra, nas regiões celestiais. Assim, a igreja, Josué nos lembrou, foi apresentada como o corpo de Cristo. E para demonstrar essa corporalidade, ele nos lembrou que Cristo foi feito o cabeça, o controlador, o planejador dos acontecimentos na vida. Paulo então nos ensina que temos uma origem, fomos escolhidos antes da fundação do mundo, meus irmãos. Temos uma identidade, ela está estabelecida em Cristo Jesus, porque fomos adotados
por meio dele. Temos um propósito e significado, e ele nos deu um destino, a eternidade. Hoje, iniciaremos esse capítulo 2, uma exposição do significado exatamente daquilo que Efésios 1,19 nos traz, a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos. Naturalmente, o capítulo 2 vai se dividir em duas partes. A primeira que abordaremos hoje vai dos versículos 1 a 10, que trata sobre a nossa situação e de onde Deus nos resgatou. E a segunda parte, versículos 11 a 22, veremos no próximo domingo. Vamos agora fazer a leitura dessa primeira parte em Efésios 2, versículos de 1 a 10, e eu gostaria de convidá-los para acompanharem comigo a leitura da Sagrada Escritura. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Senhor, este trecho inspirado da Tua Palavra tem uma mensagem para nós nesta manhã. Peço-te que a comunicação do Teu Espírito opere profundamente naqueles recantos de nossas almas, onde as nossas ambições funcionam, onde os nossos desejos, que criam metas para a vida, são escolhidos e decididos. Faz com que Cristo se entronize lá, para a glória do seu nome eternamente. Amém. Compreender a nossa situação, meus irmãos, e de onde Deus nos resgatou, nos dará uma nova dimensão da graça de Deus e nos fará entender a realidade das coisas. Como essas coisas que Paulo trata no capítulo 1 se tornaram real? O que de fato foi feito? Nossa proposta para hoje é apresentarmos esta exposição desse trecho, dessa perícope de Efésios 2, de 1 a 10, em 3 partes. A primeira, que vai dos versos 1 a 3, nos traz algumas importantes informações. A tradução em português, a nossa tradução, comumente inicia o primeiro versículo, como vocês verificaram, com a expressão: Ele lhes deu vida. Preciso dizer para vocês que essa foi uma escolha feita pelos tradutores
da Bíblia para o português, uma vez que ela não está no original em grego. Mas calma, não foi uma adição qualquer. Paulo, ele vai fazer esta informação pela qual nós iremos trazer, e então ele vai discorrendo numa série de outras informações, e por conta disso, os tradutores acharam melhor trazer a expressão do versículo 5, que complementa esse pensamento de Paulo, também para o início do versículo 1. Contudo, ainda que não distorça o sentido do texto, a escolha de Paulo, porém, de iniciar esse trecho afirmando o nosso real estado, sem essa intervenção de Deus, ao que o pecado reduziu a raça humana, vai fazer mais sentido para essa explicação que teremos hoje nessa exposição. Bom, esses 3 primeiros versículos têm ali algo em especial, principalmente, como todos sabem, na escolha gramatical do original grego. O tempo verbal em que alguns verbos e que alguns elementos dos textos são colocados nos trazem exatamente a ênfase que o apóstolo e o que a palavra de Deus de fato quer nos trazer. E isso é importante. De primeiro, vale ressaltar a conjugação dos verbos estavam, versículo 1, estavam mortos. E depois, no versículo 3, fazendo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Bom, são verbos que, por conta deste tempo verbal que Paulo escolhe, eles intensificam a ideia pela qual Paulo vai apresentar a condição espiritual dos homens antes de que eles fossem vivificados por essa intervenção de Cristo Jesus. Paulo, além do tempo verbal, também traz aqui algumas palavras-chave que vale a pena você anotar, marcar aí na sua Bíblia. E ele vai então iniciar essa explicação dessa condição espiritual, nessa primeira parte da exposição, exatamente dizendo que estavam mortos. Mortos. O emprego aqui desse substantivo significa exatamente o que ele quer dizer. Alguém que é incapaz de exercer movimentos. Temos vivido tempos em que notícias de morte parecem estar sendo mais comum do que outrora. E geralmente alguns de vocês têm visitado alguns funerais, têm sido convidados e participado de amigos queridos, parentes. E é uma situação que, quando nós nos deparamos diante daquele corpo sem vida, a gente percebe exatamente a incapacidade daquele corpo de exercer movimentos. E por mais que choramos, e por mais que expressamos ali os nossos sentimentos, aquele corpo não reage. Incapaz de reagir, sem emoções. Não tem capacidade de comunicar-se, de se relacionar. Bom, Paulo aqui está nos trazendo exatamente esse aspecto. Ele não está preocupado na condição biológica de estarmos vivos. E por mais que a queda tenha trazido a morte física como resultado da desobediência do homem, ele está aqui extraindo esses elementos acerca da morte. E esse, de fato, meus irmãos, a situação em que o homem sem Deus se encontra. Morto, incapaz de, por si só, enxergar qualquer movimento de Deus, incapaz de ouvir a Deus por sua vontade autônoma, incapaz de sentir a Deus e as coisas concernentes a Deus e ao Evangelho. Embora vivo biologicamente,
Sua situação espiritual é de morte, de separação. O texto bíblico, meus irmãos, aqui é enfático nesta morte. E aqui não há campo neutro, uma espécie de meio vivo ou meio morto. Essa é a situação, meus irmãos, real daqueles que não têm Deus. Essa é a situação da humanidade, mortos espiritualmente. Um estado onde o ser humano sem Deus se encontra como morto. Aqui a palavra de Deus já de início coloca em xeque todas as afirmações que comumente ouvimos por aí, de que há algum tipo de bondade, de atos bons no humano. Explicarei um pouquinho mais adiante. E que o homem só precisa de alguns ajustes, que ele, encontrando em si mesmo, nessa busca em si mesmada, ele vai encontrar a solução para essas nuances dessa vida que Paulo vai nos descrever aqui. Paulo também vai nos mostrar, meus irmãos, aqui, na continuidade desses 3 primeiros versículos, que nossas transgressões e os nossos pecados estão ligados a esta morte. E o uso aqui da palavra utilizada por Paulo está muito mais para sinônimos: delinquentes da lei de Deus, rebeldes, descaso diante de Deus, passo em falso, deslize, ofensa, erro crasso. Deliberadamente fazemos isso. Escravizados pelos valores deste mundo este corrompido. E a figura do escravo geralmente é associada àquela figura de homens sendo acorrentados, que não têm escolha própria e que são levados de um lado para o outro, à mercê da vontade do seu dono. Escravos não possuem querer. Paulo então continua: uma vez que estamos mortos, não seria natural que andássemos, mas na figura que Paulo vai trazer aqui, e que ele utiliza nessas 3 primeiras apresentações dos versículos, ele está apontando para um andar pressionado, um andar de quem está preso, acorrentado, escravizado. Somos impulsionados pelos valores e orientações morais deste mundo. Uma cultura formada sem Deus, que contraria a vontade de Deus. E aqui Paulo vai utilizar a expressão curso deste mundo, como vocês podem perceber no versículo 2. A palavra aion, que significa exatamente a maneira pela qual o mundo vai orientando e vai impingindo os seus valores sem Deus. É uma espécie de descrição de como Satanás, como ele vai colocar aqui, influi em todas as áreas da vida e da história, guiado pelas multidões. É incrível a falsa percepção que eu e você, que nós temos, com a falsa ideia de que somos livres, afinal de contas, escolhemos. Esse é um assunto bem tratado quando falamos de cosmovisão. Ah, mas eu não tenho cosmovisão alguma. Só o fato de você afirmar que não tem uma visão, uma escala de valores, você já está dizendo que tem. Quando de fato, na verdade, somos impulsionados pelas últimas tendências. A última moda, ditando a maneira pela qual nós vamos vestir. O último filme, movimentando ansiedades e expectativas no nosso coração. Para os aficionados em séries, a última série e tudo aquilo que eles vão ditando como o mais importante do momento. Impulsionados pela cultura de um mundo sem Deus. Uma vida sem Deus.
Paulo então vai continuar nos mostrando que, além de sermos espiritualmente mortos, escravos deste mundo, somos também escravos por Satanás. E aqui ele vai nos mostrar a dimensão desse embate espiritual, meus irmãos. É engraçado como muita gente, principalmente no meio reformado, a gente não dá tanta atenção por conta de alguns exageros de alguns irmãos que professam uma outra maneira de se manifestar nas coisas espirituais, a gente deixa de lado. Mas Paulo está nos orientando que Satanás, sim, o comandante dos poderes demoníacos, que infesta os ares à nossa volta, o príncipe da potestade do ar, esse espaço que ele já trouxe, exatamente no capítulo 1, quando ele fala das regiões celestiais que existem. Em outras palavras, meu irmão, o lugar onde vivemos está dominado, infestado por esses seres malignos. Satanás é o príncipe deles, o príncipe deste mundo, o Deus, com letra minúscula, deste século. A batalha é bem real, meus irmãos. Paulo vai nos ensinar um pouco mais à frente na carta de Efésios, principalmente quando chegarmos ali na exposição do capítulo 6, detalhes desse embate espiritual. Esse versículo 2, em uma tradução pessoal, se vocês me permitem apresentar, ficaria mais ou menos assim, olhando para o original. Segundo o comandante da autoridade do ar, o Espírito, o energizador, dentro dos filhos que pertencem à obstinação, uma espécie de força eficaz que atua nos filhos da desobediência. Não há neutralidade. Meus irmãos, não há neutralidade. Essa falsa ideia de que ou estamos com Deus, ou estamos com o mal, o inimigo, ou estamos aqui numa coluna do meio, não existe. Ou estamos debaixo de um senhorio, ou de outro. Ficamos cegos debaixo deste senhorio de Satanás. Somos iludidos por ele. E ele segue oprimindo, enganando, mentindo. Essas são as suas estratégias para nos manter, para manter os homens nesse estado de morte. Sem Deus, quanto mais pensamos que somos livres e mestres do nosso próprio destino, mais somos escravizados por essa falsa liberdade. Paulo vai adiante e diz: escravos da carne. E aqui ele faz uma menção utilizando o pronome nós, porque ele, como judeu, está endereçando a um povo gentil, os nossos irmãos de Éfeso e das igrejas circunvizinhas, na sua maioria gentios. Paulo, então, para não deixar dúvida de que tantos os judeus, o povo escolhido, e os gentios, ambos estavam debaixo dessa escravidão. E ele vai nos lembrar isso. Romanos 3, de 9, parte B a 12, Paulo fala: tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, escravos da carne, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Filhos da ira, Paulo também vai nos apresentar aqui. Por natureza, filhos da desobediência. A natureza justa de Deus, meus irmãos, reage à desobediência do homem. E como resultado, os desobedientes estão debaixo da ira de Deus. Nascemos inclinados já por natureza, depois da queda, depois da desobediência de Adão e Eva, a todo mal. Quem nos diz isso é o próprio salmista Davi. Salmo 51,
versículo 5. E vamos encontrar também no livro de Salmos 58, versículo 3, para que você possa anotar. Lá nós vemos e somos apontados que somos concebidos, ainda que na vida biológica, mortos espiritualmente. E vivemos mortos. Morte também, meus irmãos, nos aponta para a decomposição da matéria. E essa decomposição gera um cheiro ruim, mau cheiro. E isso pode ser aplicado aos atos dos homens, aos nossos erros, a maneira como nós conjugamos a nossa personalidade diante das coisas. Esses primeiros versículos que Paulo nos traz, nos ensinam exatamente a ideia da natureza do homem. E nos mostram claramente a falsa ideia de que o homem tem em si um livre arbítrio. Prestem bem atenção. Arbítrio é claro que temos. Mas um arbítrio que não está isento de influências externas e internas. É isso que Paulo vai dizer. E a ideia de livre aqui é aquele que pode buscar em si mesmo, sem a intervenção de um terceiro, neste caso, veremos, a intervenção de Deus, a escolher entre o bem e o mal, como essa essência, como essa questão que Paulo está nos trazendo aqui. Temos sim um arbítrio, mas um arbítrio de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo nos apresenta. Essa é a real situação dos homens. Um quadro que mostra quão terrível é a nossa condição. Cuidado quando você, seguindo a moda aí do evangelho, esse evangelho em si mesmado, e resolve ali decretar, clamar, exigir de Deus a restituição. Clamar para que Deus seja justo e aplique a sua justiça com você. Exigindo que lhe seja restituído tudo aquilo que lhe foi roubado. Cuidado, meu irmão. Lembre-se da sua condição e da onde Deus te tirou. Se Deus olhar para nós com justiça e aplicar nessa condição que Paulo nos explica aqui, pobre de nós. Quem sabe ainda alguns aqui nutram a falsa ideia ou a expectativa de que Deus de alguma maneira vai lhe agraciar com um pedidinho VIP. Afinal de contas, você não é tão ruim assim. Você tem cumprido com as suas obrigações. Basta que você olhe para o vizinho do lado e você diz: eu não bato na minha esposa como meu vizinho. Talvez você não seja tão ruim quanto o colega de trabalho, que vive ali fazendo falcatruas para bater a meta. Uma ideia de um tratamento VIP de Deus. Achando que há alguma coisa boa dentro de você, que possa chamar a atenção de Deus. Espero, meus irmãos, que sejamos curados dessa heresia. Nosso estado é esse descrito por Paulo. No século XVII, John Locke, filósofo, escritor, erudito, famoso, acreditava que o homem nascia como uma lousa em branco, uma espécie de tábula rasa de inocência. Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, outro famoso filósofo, vai dizer que o homem nasce bom. E na verdade, quem o corrompe é a sociedade. Quantas outras concepções já não ouvimos por aí
sobre a natureza do homem, sobre a nossa natureza. E sem refletirmos, vamos reproduzindo isso no nosso dia a dia. O homem como nascido puro, o homem como sendo bom, naturalmente bom, permanece assim até que seja desviado pelo ambiente. E é por isso que muitas vezes escutamos: o que a gente precisa para se redimir é mais educação. E vem a educação como uma espécie de redenção. Prestem atenção, eu não estou dizendo que a educação não melhore os atos morais de um povo, mas ela é incapaz de redimir essa natureza que temos. Quantas vezes nós não vemos ali: você quer uma vida plena e eficaz? Recomendo que pratique o método A, B, C. No momento é o tal do mindfulness. Faça isso e você trará equilíbrio à sua vida. Falar sobre a culpa do homem, sua natureza caída, sobre pecado, nos dias de hoje é beirar o absurdo. É ofensivo falarmos de pecado nessa cultura de porcelana, nessa geração mimimi. Dizer às pessoas que a maldade está dentro delas é um absurdo. Falar que estamos errados e que somos maus é andar na contramão, meus irmãos. Me parece que é o que Paulo vai fazer aqui. Normalmente vamos culpar os outros ou qualquer outra coisa, porque isso faz mais sentido, não é verdade? O problema é o governo. O problema são os esquerdistas. O problema é o capitalismo. Não, o problema são os progressistas. O problema são os conservadores. O problema é o feminismo. Não, o problema é o machismo. O problema são os homossexuais. O problema são os heterossexuais. O problema sempre será os outros. Meus irmãos, eu sei que é dura essa realidade, mas essa é a nossa condição, nossa natureza. Não crie expectativas nas promessas dos homens de que tal coisa irá redimir essa nossa natureza. Isso é mentira, é engano do príncipe da potestade do ar, de Satanás. De repente, como um flash, me vem à memória o primeiro assassinato, já depois da queda, Caim e Abel. Andamos um pouco mais na história, impérios são levantados, os homens vão construindo cidades e tomando a força, assassinando, abusando das mulheres, abusando das crianças, povos inteiros sendo escravizados, a barbárie reinando em nosso meio, até os noticiários dos últimos dias. O quadro apresentado por Paulo, meus irmãos, não é nada bom. Mas Deus, meus irmãos, uma atenção especial agora. O versículo 4, Paulo nos traz a solução, a intervenção divina, o Deus Criador executando o seu plano. Bendito seja o nosso Deus. Versículos de 4 a 6 inauguram essa segunda parte. E ali Paulo vai nos mostrar o Evangelho como sendo o tesouro tão maravilhoso e este poder de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Não um Deus qualquer, o Deus único, o Deus triuno, o Criador e sustentador de todas as coisas. O emprego dessa conjunção, meus irmãos, no ponto onde ela está, de fato é digno de nota. Anote aí na sua Bíblia. Paulo vai usar os 3 primeiros versículos que lemos para descrever o estado deste homem sem Cristo. Porém, quando ele vai falar acerca dessa nova realidade, ele emprega essa conjunção adversativa,
justamente para contrapor a ideia e aquilo que ele havia afirmado nessa sentença anterior, que vão dos versículos 1 a 3. A condição desesperadora dos homens caídos. Agora, a iniciativa graciosa e soberana de Deus. Há esperança, meus irmãos. E ela nos alcançou pela intervenção divina. É por isso que estamos aqui no centro de São Paulo. É por isso que os nossos caminhos se cruzaram. É por isso que nós nos pactuamos em janeiro. E é por ela que nós acordamos todas as manhãs. É por ela que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo segue cumprindo o seu papel na história da humanidade. Deus não nos deixou na situação em que estávamos. Apesar de terrível, apesar de horrível, aqui é onde a gente começa a compreender a dimensão da graça de Deus. E Paulo constrói esse texto dessa maneira para que você entenda o tamanho da graça e a dimensão desse Deus que nós servimos. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, e não obstante, Deus nos alcança. Houve uma intervenção divina. O Deus triuno vem ao nosso encontro, apesar de sermos aquilo que Paulo nos escreve. E sua graciosa misericórdia, e sua misericordiosa graça, nos alcança, meus irmãos. E é por intermédio de Cristo Jesus que fomos feitos seu povo. Cristo Jesus que nos reconciliou e nos convidou para essa irmandade, para um relacionamento, para uma tão grande salvação. Essa tão grande salvação, meus irmãos, é um convite a uma vida relacional, a um relacionamento. Sim, esse Deus maravilhoso nos convida para esse relacionamento. O tesouro nos foi entregue, o mistério revelado, a graciosa obra do Deus triuno nos alcançou. Primeiro ele nos dá vida, nos redimindo dessa morte espiritual e da morte eterna, meus irmãos. Nos livra da escravidão deste mundo, da escravidão de Satanás e da escravidão da nossa própria carne, do nosso próprio deleite. E pelo seu Espírito somos então vivificados para então entendermos a nossa real situação. Graça, meus irmãos, é uma palavra que normalmente é incompreendida por nós. Alguém tentando propor ali uma explicação vai utilizar de um acrônimo com a tradução da palavra graça para o inglês grace e propõe que essa maneira de escrever graça é God's riches at Christ's expense. Traduzindo, as riquezas de Deus na despesa, na conta de Cristo. Ainda que não seja uma maneira ruim de caracterizar, ela também ainda não alcança o seu sentido mais exato. A definição clássica sobre graça aponta que ela seja o favor imerecido de Deus. O conhecido pastor e escritor, falecido A.W. Tozer, expandiu esse sentido e acrescentou que graça é o bom prazer de Deus que o inclina a conferir benefícios aos indignos. Meus irmãos, nesse trecho de Efésios, podemos compreender que a graça de Deus não é apenas um favor imerecido, por mais que isso representa. Ela é o favor concedido a pecadores, meus irmãos. Nós éramos pecadores, com uma natureza mortos em nossos delitos, indignos, que mereceriam a justa ira. Mostrar bondade para um estranho é favor não merecido. Contudo,
fazer bem aos inimigos vai muito mais além do que favor imerecido. A graça não é uma qualidade inativa ou abstrata, um princípio qualquer, não, mas ela é dinâmica, ativa, funcionária. Tito 2, de 11 a 2 vai dizer: a graça de Deus apareceu trazendo salvação e nos educa para uma vida sensata, justa e piedosa. Efésios de 5 a 6 diz: a graça é a iniciativa soberana de Deus para pecadores. Bom, poderíamos definir adequadamente a graça como a influência livre e benevolente de um Deus santo que opera soberanamente na vida de pecadores indignos. Caminhamos agora para os versos 7 a 10. Paulo então vai se utilizar da mesma disposição gramatical da língua grega para intensificar a qualidade e o valor aqui da suprema riqueza da graça de Deus e sua bondade sobre nós. Nesses 3 versos, lemos que somos salvos pela graça por meio da fé. O primeiro ponto é que a salvação de Deus para o pecador é pela graça. Ou seja, uma dádiva imerecida de Deus. Isso significa que não podemos merecer, em hipótese alguma, a salvação através de qualquer obra, boa obra que possamos fazer. Na verdade é o contrário. Praticamos boas obras porque fomos salvos. Dessa leitura, meus irmãos, surge uma pergunta. Então, qual é então a origem dessa fé? Nascemos com ela? É algo inerente a todos ou é um dom de Deus? A resposta para essa pergunta, meus irmãos, possui implicações importantes para a nossa vida. Ela vai representar uma bifurcação doutrinária e teológica, com consequências práticas no nosso viver cristão. Por exemplo, se todos têm um poder em si mesmo de crer, aqueles que tiveram fé poderão diante de Deus, dos irmãos ali no momento em que estivermos junto a eles, dizer: eu fui salvo porque eu criei. Eu decidi, eu escolhi certo, eu fui mais esperto e sábio do que todos. Essa resposta também traz implicações sobre a forma como compartilhamos o Evangelho. Se todos têm o poder em si mesmo de crer, minha estratégia evangelística vai de fato buscar apelar para essa decisão, tão comumente como nós vemos por aí. E usualmente acaba sendo centrada no homem, antropocêntrica. Porém, se depende exclusivamente de Deus, não há como manipular o homem, não há como fazer qualquer coisa para que ele venha a crer, e nos resta somente confiar em Deus e pregarmos a Cristo, e Ele crucificado, uma evangelização centrada em Deus, teocêntrica. É Ele que nos acrescenta. A fé que agrada a Deus, meus irmãos, é um presente de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, de onde vem essa fé salvífica, meus irmãos? O texto de Efésios vai nos oferecer a resposta. Nos versículos lemos que algo é dom de Deus. Entretanto, o que é dom de Deus? A graça ou a fé? Há um grande debate teológico sobre esse assunto. Principalmente porque na língua original, a palavra isto, ela não concorda nem com fé, nem com graça. Mas como um texto tirado do seu contexto só serve para um pretexto, a gente precisa ler o contexto daquilo que Paulo está escrevendo. E o texto aqui, o contexto é
inequívoco em apontar que todo o processo de salvação é dom de Deus. É um presente de Deus, meus irmãos, e a fé faz parte desse pacote. Boas obras, Paulo menciona aqui. As boas obras foram preparadas por Deus para que nós andássemos nela. Não são obras que nós produzimos por nós mesmos, de maneira autônoma, mas que Deus preparou de antemão. Assim, ao nos dar Jesus Cristo e ao nos conceder fé nele, Deus preparou de antemão nossas obras. Quando Cristo, por meio do seu Espírito, habita em nosso coração, seus dons e a sua graça, meus irmãos, são outorgadas a cada um de nós, e elas vão nos habilitar a produzir fruto. Obras, tais como aquelas que Paulo vai mencionar em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade. Essas são as boas obras que acompanham a vida daqueles a qual o Senhor escolheu e predestinou. Cristo não só nos habilita, mas Ele é o nosso maior referencial na prática das obras e naquilo que a vida cristã demanda. Deus preparou estas obras para nós, meus irmãos, quando nos deu fé em seu Filho Jesus. Nesse sentido, Deus também nos preparou para as obras, porquanto elas são os frutos da fé. Essas são as boas novas. A graça nos aponta que ela é Cristo em nós, o Deus Emanuel. Logo, sem Cristo, somos impotentes, como a imagem que Paulo nos desenha no início desse trecho que estamos lendo, mortos. E a partir dessa dinâmica, meus irmãos, começamos a compreender que não é minha vida santinha, santa, de boas obras que me torna merecedor de qualquer coisa, mas sim a graça de Deus, em que nos leva a transbordar esse amor, e que nos leva a transbordar em misericórdia, e que nos leva a de fato praticarmos as boas obras na nossa caminhada. Tudo por Ele, para Ele e através dele. Amém. Com o fim de sermos santos e irrepreensíveis para Ele. Amém. Aprendemos, meus irmãos, que pela perspectiva bíblica, boas obras são as obras de obediência a Deus, que partem de um coração regenerado e salvo, fruto de uma fé em Cristo. Eu sei que há pessoas por aí que não professam a Cristo Jesus, e que são pessoas virtuosas, que praticam boas ações, mas essas não são consideradas boas obras. Por mais valorosas e importantes que sejam, e ainda assim, é a graça comum de Deus, derramada a todos os homens, como uma espécie de freio nessa sociedade, nessa humanidade louca. E também aqui, meus irmãos, vamos entender que nós fomos sendo feituras dele, fomos criados para boas obras. A palavra feitura aqui, no verso 10, é de onde vem a palavra poema. Em grego, poema, uma obra de arte. Sim, meus irmãos, apesar de nós mesmos, nós somos esta obra de arte de Deus. A igreja é o resultado do que Paulo está nos apresentando como esta obra perfeita, como esta obra de arte, mais do que qualquer outra coisa criada. Eu estou aqui olhando para o meu irmão Marcos, o nosso cientista. Marcos, mais do que qualquer planeta, mais do que qualquer galáxia que exista, somos a obra de arte de Deus. Esse povo que Ele resgatou, com tanta compaixão, meus irmãos, com tanta graça, com amor e sabedoria, e com sacrifício, para que pudéssemos praticar as boas obras, amando o próximo, fazendo o bem,
e o bom perfume dele fosse exalado nas nossas condutas. Escolhidos sim, predestinados sim, mas também criados para boa obra. Se você parou no predestinado, esse é um bom momento de você refletir. Se você de fato está vivendo em boas obras, esse é um bom sinal da sua salvação e que de fato você é um eleito de Deus. Vida santa, meus irmãos, vida reta, fazendo o que é certo em casa, na escola, com os amigos, lá quando ninguém vê na internet, realizando a vontade de Deus no seu namoro, no casamento, nas suas finanças, sendo ético nos negócios. Quando andamos com Deus, andamos com Deus. Não conseguiremos a cada 2 passos com Ele, dar os 2 passos sem Ele. A chamada do Evangelho é um convite para um relacionamento integral, 100% na nossa vida. Mas Deus, tão grande salvação nos alcançou. E até essas boas obras, para não ficar nenhuma margem de que você possa contribuir com o cálculo, foi Deus quem preparou. Desse texto, dessa exposição, algumas aplicações nós podemos tirar. Primeiro, meus irmãos, aprendamos hoje que temos uma condição terrível em nossa própria depravação, e essa depravação é total. Isso nos dá a urgência de buscarmos a Deus a cada segundo da nossa vida. Nós percebamos que não há esperança, meus irmãos, longe dessa intervenção, dessa graça que nos alcançou. Isso deveria, neste exato momento, nos colocar de joelhos, clamando misericórdia, pedindo perdão, por muitas vezes conjugarmos a nossa fé na superficialidade que vemos por aí. Tão grande salvação, meus irmãos. Talvez você possa estar sentindo que é indigno, você que nos ouve, indigno dessa salvação, indigno dessa vida eterna que Deus nos garante, indigno de Deus. Pois bem, meu irmão, você faz bem, porque você está certo, somos indignos. Eu também me sinto assim, a cada manhã, mas louvado seja Deus. A boa notícia do Evangelho nos acolheu. E é para pessoas assim, como você e eu, que Deus estendeu a sua misericórdia, que a sua graça os alcançou, essa tão grande salvação. Lembre-se que nesse exato momento você pode se lançar aos braços de Deus, porque Ele fez esse movimento primeiro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Talvez aqui entre nós tenhamos alguém que nos ouve, ou que está aqui na igreja, que sente injusto, e por conta da sua moralidade, a maneira como faz as coisas certinhas, se agarre nessa meritocracia. Vive se justificando para tudo, e sempre tem resposta, terceirizando a culpa. Se comparando com outros, afinal, meu vizinho é pior do que eu. Ah, meu colega de trabalho é pior do que eu. Espero que Deus possa lhes abrir os olhos e levá-lo ao arrependimento, que você abandone essa justiça própria e se lembre que tão grande salvação é graça. Não há nada em você, a não ser aquilo que Paulo descreveu, que lhe assegure ser merecedor dela. Geralmente nós pensamos que temos uma longa vida para viver, e ainda há tempos para acreditar em Cristo. Mas eu quero dizer para você, a partir desse momento, conhecendo a sua real situação, sabendo quem de fato você é, que essa urgência possa lhe alcançar, e que nesse exato momento, você
dobre o seu joelho e clame por misericórdia, e que a graça salvadora de Cristo lhe alcance. Que a mensagem do Evangelho possa descortinar os seus olhos. E se você quiser ajuda para essa caminhada, conte conosco aqui na Igreja Batista do Centro. Estamos aqui de portas abertas, de braços estendidos, apesar deste momento do Covid, para poder estar com você nessa caminhada. E você que anda estagnado na fé, que tenha crescido na igreja, que nunca abandonou, é verdade, alguém que por conta do seu batismo e da sua profissão de fé, mas que nos últimos momentos não consegue vislumbrar as boas obras na sua vida. Para você eu pergunto, há o desejo de viver essas boas obras? Apesar de você estar estagnado? Porque é esse desejo, meus irmãos, que fará a diferença e vai revelar o verdadeiro estado que você se encontra diante de Deus. Queria convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. E você que nos ouve aí pela internet, acompanhe essa oração. E que o Santo Espírito de Deus possa falar ao seu coração. Santo Deus, eterno Pai, ó Deus triuno, maravilhoso, bendito és Tu. Diante de uma condição que nos coloca com uma sentença de morte espiritual, de total afastamento de Ti, ainda assim, a Tua graça bendita, a Tua misericordiosa mão nos alcançou, Pai. Senhor, nos livre dessa superficialidade. Não permita, Senhor, que nós aqui na Igreja Batista no Centro não nos lembremos a cada manhã quem somos e quem é o Deus que estendeu a sua mão sobre nós. Fala ao nosso coração, tira toda a estagnação, que possamos, Senhor, vivenciarmos essas boas obras, estendendo, Senhor, as pessoas deste centro, dessa cidade, jovens que estão, Senhor, nesses finais de semana se entregando aos prazeres da vida, escravizados por Satanás, sem saber o que estão fazendo, achando que essa pretensa liberdade é algo que o Senhor colocou na vida deles. Livre-os do mal, Senhor, salve essas vidas. Homens e mulheres que vivem da prostituição, nessas centenas de locais destinados a essa prática que encontramos aqui no centro. Liberta, Senhor, essas vidas, Pai. Visita, Senhor, os nossos irmãos, ó Pai, em situação de rua. Oh Deus, estenda a Tua boa mão e que possamos ser esta mão, Senhor, que os alcance. Que possamos, Senhor, estar aqui justamente para que o Teu bom perfume exale em nossas ações. Visita essa minha irmã, esse meu irmão, essa pessoa que nos assiste hoje, nos ouve por essa gravação. Ah, Deus, abre os olhos, que a Tua salvação chegue neste local. Que o Teu santo nome, Pai, possa ser glorificado. E assim oramos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.